Dando continuidade aos problemas do capítulo 4, nós vamos agora resolver o problema 5, que pede para que a gente demonstre essa identidade. Essa identidade é formada, de um lado, por uma soma de números inteiros positivos e, do outro lado, um quadrado, um número quadrado perfeito. O que essa soma está dizendo para a gente é que se você começa a somar os números inteiros positivos a partir do 1, aumentando sempre uma unidade, e em algum momento você chega no número que você decidiu que vai ser o maior de todos, e daí você começa a voltar também uma unidade. Perceba que essa soma vai dar 16. Vamos conferir. 1 com 2, 3, mais 3, 6 e 4, 10, mais 3, 13, mais 2, 15 e 1, 16. Ou seja, 4 ao quadrado. É isso que a nossa identidade está dizendo para a gente, que onde quer que a gente resolva voltar, quando a gente vai até o 1, a soma inteira vai dar o quadrado desse número que ocupa aquela posição central, ou seja, o quadrado do maior dos números que você vai escrever na tua soma. Então, a gente vai tentar demonstrar isso agora. Para você entender melhor qual vai ser a nossa linha de raciocínio para demonstrar essa identidade, eu peguei o 16, que foi o resultado da nossa conta, e representei aqui com bolinhas, com pontinhos. Então, perceba que eu tenho 4 colunas, cada uma dessas colunas com 4 bolinhas, ou seja, um total de 16 bolinhas. O que eu vou propor agora é que a gente faça a contagem dessas 16 bolinhas de uma forma diferente, que não vai ser usando as verticais como eu acabei de fazer agora. Nós vamos contar essas bolinhas assim, ó, usando linhas diagonais. Então aqui eu acabo de contar uma bolinha. Agora eu contei mais 2. Em seguida, estou contando 3 bolinhas. Mais 4 bolinhas. Mais 3 bolinhas. Mais 2 bolinhas. Mais uma bolinha. Como eu passei por cima de todas as bolinhas, então é óbvio que nesse momento eu acabei de contar 16 bolinhas. Mas perceba que a rotina que eu fiz aqui foi contar uma bolinha, depois 2 bolinhas, depois 3, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, o que eu fiz aqui em cima da nossa representação geométrica foi exatamente o que estava proposto na conta aqui em cima e, de fato, isso dá o 16. Eu quero agora que você entenda a minha representação como sendo um quadrado com uma quantidade variável de pontinhos. Então, da mesma forma que eu fiz aqui um quadrado 4 por 4, eu quero agora que você imagine que essa aqui é a representação de um quadrado que tem N colunas, cada uma delas com N pontos. Então, estou escrevendo aqui, ó, para você. Antes eram 4 colunas, cada uma delas com 4 pontos. Então, agora eu tenho N colunas, cada uma delas com N pontos. Isso quer dizer que eu estou representando geometricamente a quantidade N ao quadrado. Então, eu vou propor a você a mesma contagem, a mesma metodologia de contagem que a gente fez aqui, usando linhas diagonais. Então, me acompanha. Vou usar esse espaço aqui. Aliás, não. Vamos lá. Na primeira diagonal, eu contei uma bolinha. Na segunda diagonal, 2 bolinhas. Na terceira diagonal, 3 bolinhas e assim por diante. Até que eu chego na diagonal que tem a maior quantidade de bolinhas. Volta para cá para você perceber o que acontece. Quando você está em cima da maior das diagonais, a quantidade de bolinhas é exatamente o 4, que era o número de bolinhas
e de colunas nessa configuração aqui, nesta figura. Então, quando eu tiver na diagonal mais longa, o número de bolinhas que vão ser contadas aqui vai ser igual a n. Na diagonal anterior, eu vou ter contado uma bolinha a menos. É isso que esse n-1 está representando aqui para a gente. E na próxima diagonal, eu vou contar de novo uma a menos. E aí as quantidades vão diminuindo até que eu volto à penúltima diagonal, onde eu vou contar duas bolinhas. E, finalmente, a última diagonal, em que eu conto apenas uma bolinha. Como eu consegui, usando essas diagonais todas aí, passar por cima de todas as bolinhas, então eu de fato contei n² bolinhas. E perceba que cada diagonal corresponde a uma das parcelas da nossa soma. Então, essa é a argumentação que a gente queria usar para provar que essa identidade aqui é uma identidade verdadeira. Depois de demonstrada a identidade, eu queria voltar ao nosso exemplo inicial, aquele das 16 bolinhas, para chamar a atenção de que você pode contar essas bolinhas de formas diferentes. Até agora, você já viu duas maneiras diferentes de se contar essas bolinhas. A primeira foi contando nas verticais, em que a gente viu que eram 4 colunas, 4 verticais, cada uma delas com 4 bolinhas, portanto, 4 vezes 4, 16 bolinhas. A segunda maneira de contar foi a que a gente usou para demonstrar a identidade, foi contando com o auxílio das diagonais. Eu vou mostrar uma terceira maneira de se contar esses pontinhos que estão aí. Bom, vou começar por esse pontinho aqui, acabo de contar 1. Em seguida, eu vou fazendo L's, assim, ó. Fazer um L aqui, ó. Com esse L, eu contei mais 3 pontinhos. Fazendo um outro L maior aqui, eu conto 5 pontinhos. E fazendo o maior de todos e o último, eu conto 7 pontinhos. Então perceba que 1 mais 3 mais 5 mais 7 dá 16, porque eu acabei passando por cima de todos os 16 pontinhos. Essa contagem, essa maneira de contar diferente, ela nos chama a atenção para uma outra propriedade interessante, que é a seguinte. Perceba que nessa nossa soma, em vez de ir somando, aumentando as parcelas de 1 em 1, como acontecia na nossa identidade, agora eu estou somando apenas números ímpares. Então perceba, a partir do 1, 1 mais 3 mais 5 mais 7. Isso aqui dá 16. Em outras palavras, vou preferir escrever 4². Agora eu uso o mesmo modelo para representar 25 bolinhas. Perceba, são 5 colunas, cada uma delas com 5 bolinhas. Então, ao todo, eu representei ali 25 bolinhas. Usando o mesmo sistema de contagem, eu tenho aqui, ó, 1 mais 3 mais 5 mais 7 e agora eu tenho uma parcela a mais. Vamos ver quantas bolinhas eu contei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E essa soma tem que dar 5². Então, olhando para essas duas contagens aqui, elas estão nos induzindo a pensar o seguinte: toda vez que eu somo números ímpares a partir do 1, o resultado é um quadrado perfeito. E mais, eu estou percebendo aqui que o número que aparece aqui elevado ao quadrado é exatamente o número de parcelas. Como foram 4 parcelas aqui, aqui aparece 4². Como aqui foram 5 parcelas, aqui aparece 5². Será que a gente consegue demonstrar isso? Para demonstrar esse resultado de maneira formal, um dos métodos é utilizar
o processo de indução finita, mas essa é uma outra aula. Eu sugiro que você assista a primeira aula do módulo de indução. Espero que você goste e até o próximo encontro.